Ok, gravação iniciada dessa segunda parte, né? Então, vamos começar agora, pessoal, a falar aqui sobre as principais fases do desenvolvimento humano, tá? Então, a gente tem aqui caracterização geral das fases da infância, da adolescência, da idade adulta e da velhice, tá? Eu fiz um quadro aqui, pessoal. Esse quadro ele está mega reduzido, mega sintetizado, tá? Eu roubei isso aqui lá do desenvolvimento humano, tá? Então, vocês podem pegar isso aqui lá naquele livro do Papalha, que eu mandei para vocês lá no grupo. Tá tudo lá e mais expandido, mais aprofundado que eu coloquei aqui. Tá? Isso aqui é mais para a gente perceber que existe uma sequência de desenvolvimento aí. Tá? E esse desenvolvimento, como eu falava para vocês, ele ocorre desde antes da gente nascer. Tá? A gente tem aqui a nossa primeira etapa, que é a etapa germinal, que vai estar ocorrendo desde a fecundação até a segunda semana da gravidez. E aqui a gente vai ter justamente o encontro entre os gametas do sexo masculino e os gametas do sexo feminino, né? Então vamos ter o gameta masculino, os espermatozoides, que vão estar se encontrando com os óvulos do sexo feminino. Saindo da etapa germinal, nós vamos entrar numa etapa embrionária, que vai ali da terceira até a oitava semana de gravidez, que é uma etapa caracterizada por grande crescimento. Por fim, aqui no âmbito da gravidez, a gente tem o período fetal, que vai desde a nona semana de gravidez, né, seria aproximadamente aí 2 meses de gravidez até o final. E vamos ter formação aqui, pessoal, de vários órgãos. Tá? Saindo desse período, nós já vamos ter o nascimento da criança, correto? Daquele ser humano, e aí nós entramos aqui numa quarta etapa que é chamada de primeira infância. A primeira infância ela vai desde o nosso nascimento até os 3 anos de idade e é caracterizada aqui pelo rápido crescimento. Saindo dessa primeira infância, pessoal, nós vamos entrar aqui no período da segunda infância, vai dos 3 até os 6 anos de idade, e vamos ter crescimento ocorrendo, mas de forma um pouco mais lenta. A partir daí, nós entramos na terceira e última fase da infância, que é a terceira infância, que vai aproximadamente dos 6 aos 12 anos de idade, e vamos ter mudanças na estrutura e no funcionamento cerebral dessa criança. Saindo da infância, nós passamos pela adolescência, que nada mais é do que uma etapa de transição entre a infância, ou seja, entre a criança e o adulto, e vai estar se iniciando aproximadamente dos 10 aos 12 anos, indo até os 18, 20 anos. Tá? Temos mudanças cognitivas, ou seja, do ponto de vista do processamento cerebral de informações. Temos mudanças físicas e psicossociais. Tá? Saindo da adolescência, vamos ter a idade adulta jovem, que vai estar se iniciando por volta dos 20 anos de idade. E aqui nós temos ganhos contínuos e uma posterior estabilidade física e motora. Tá? Ou seja, é um período aqui de auge do desenvolvimento humano e do desenvolvimento motor. É o ponto de máximo aperfeiçoamento. Tá? Passando a idade adulta jovem, a gente entra aqui na meia-idade, por volta dos 40 anos e até os 60, 65 anos, no qual vamos ter leves perdas funcionais, perdas de força, resistência, flexibilidade, coordenação. E entramos na terceira idade ou velhice, que é dos 65 anos em diante, e essas perdas funcionais elas são mais acentuadas. Tá? Então, isso aqui é mais um resumo, uma síntese mesmo dessas etapas. Tá? Agora, pessoal, temos aqui chamada pirâmide do desenvolvimento motor. Tá? Isso aqui está naquele livro que eu mandei para vocês lá no grupo, deixa eu só lembrar aqui, Compreendendo o Desenvolvimento Motor, tá? É do Gallagher, é um livro aí de base também da área de comportamento motor, vocês podem estar consultando lá no livro. Esse autor aqui, pessoal, ele dividiu para a gente o desenvolvimento motor numa pirâmide, tá? E aí, essa pirâmide, ela tem na sua base a primeira etapa do desenvolvimento motor. Seguindo a base, a gente tem a segunda etapa.
Seguindo, nós temos a terceira etapa. E o ápice, né, a estrutura superior, essa pontinha, caracterizada aqui pela pontinha, né, parecido aqui com um triângulozinho, nós vamos ter a nossa quarta etapa do desenvolvimento motor. Tá? Essa primeira etapa ela é chamada de fase reflexa. A segunda etapa ela é chamada de fase rudimentar. A terceira etapa é chamada de fase fundamental. E a quarta etapa vai ser chamada de fase especializada. Tá? Então, muito disso aqui vai estar ocorrendo aí durante a infância e a adolescência e seguindo para o restante da nossa vida. Então, pessoal, vamos falar primeiramente aqui sobre essa primeira fase chamada fase reflexa. Quando a gente pensar em comportamento reflexo aqui, pessoal, a gente pode pensar em comportamentos que são utilizados aí no nosso dia a dia e as pessoas vão dizer que aquilo é reflexo, mas isso é utilizado de uma forma, através do senso comum, de uma forma incorreta, tá? Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol e o goleiro ele consegue fazer uma defesa espetacular ali, daquele chute que o jogador do time adversário fez, um chute indefensável, né? Uma cobrança de pênalti, e aí você escuta o narrador falando, olha o reflexo desse goleiro. Aquilo ali, na verdade, não é reflexo, tá? Porque o reflexo ele vai ser um comportamento involuntário, tá? Inconsciente. Por exemplo, se você vai lá no médico e o médico ele bate ali na região do joelho, né, no nervo, você vai ter uma contração, você vai esticar o seu joelho. Isso ali é reflexo, tá? É involuntário, é inconsciente. Tá? Se eu fingir aqui que vou dar um soco, né, um tapa na região do rosto de algum de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão piscar, né, naquele momento que a minha mão aproxima do rosto. Outro exemplo, se a gente ouve um barulho assim, um estrondoso, né, numa situação de surpresa, por exemplo, fogos de artifício, um tiro, qualquer barulho assim fora do comum e a gente não está concentrado, a gente está distraído e aquilo ocorre de forma inesperada, nós tendemos a saltitar, damos um leve salto assim do solo. Tá? Isso também ocorre de forma involuntária e inconsciente. Tá? Então, a fase reflexa aqui, a gente pode pensar no bebê reagindo a toques, bebê reagindo a sons, bebê reagindo à luz, entre outros estímulos. Tá? O bebê, por exemplo, se você colocar o seu dedo ali próximo da boca dele, ele vai ter o estímulo de sucção. Ele vai estar sugando o seu dedo, tá? Mas isso ali não está ocorrendo conscientemente. Tá? Essa fase reflexa, pessoal, a gente pode ter reflexos chamados de primitivos. Quando a gente pensar em reflexos primitivos, a gente pode estar pensando mesmo na sobrevivência do ser humano, desse bebê ali que ainda está iniciando a sua vida. Né? Ele vai estar coletando informação. Então, o bebê ele faz muito isso. Ele tem o ato de sucção, de sugar. Se você colocar o dedo, você colocar o seio materno, né, ele vai sugar também, na busca de alimento, de conhecimento também daquele ambiente. Né? Se você colocar também por exemplo, seu braço próximo à mão do bebê, o bebê ele pode te segurar. Tá? Então, ele está, através do tato, também coletando informações do ambiente. Tá? Então, vai ser coleta de informação, de nutrição e até mesmo desse bebê se proteger. Né? Não sei se você já viu aquela situação na qual você olha para o bebê e você sorri e o bebê sorri de volta. Né? Você fica feliz, você fica empolgado. Mas, na verdade, aquilo muitas vezes não está, dependendo da idade do bebê, aquilo não está ocorrendo de maneira consciente. O bebê simplesmente está emitindo uma resposta. Ele viu um estímulo, viu uma imagem de uma pessoa sorrindo e ele sorri de volta. Né? Mas o bebê, às vezes, não sabe nem o que está acontecendo ali, mas a gente fica super empolgado de ver um bebê sorrindo para a gente de volta. Né? Bem, vamos ter também, pessoal, chamados reflexos posturais, tá? Que são similares a movimentos voluntários, já é um pouco mais parecido com algo consciente, que são dispositivos de teste de mecanismo de estabilidade, manipulação e locomoção. Então, quando a gente pensar em estabilidade do ponto de vista dos reflexos posturais, a gente pode pensar que o bebê está numa constante luta contra a gravidade, no sentido de manter uma postura ereta, que vai ser a postura que vamos adotar ao longo da nossa vida. Pensando em termos de manipulação, nós podemos pensar na habilidade do bebê de alcançar, de pegar e até mesmo de soltar objetos. E locomoção, basicamente, a capacidade de movimentação.
Pessoal, essa primeira fase aqui da nossa pirâmide, ela vai ter 2 estágios, tá? Vamos ter um estágio de codificação de informações e um estágio de decodificação de informações, tá? Codificação de informações, a gente tem recepção de informações. Decodificação de informações, a gente tem o processamento de informações, tá? Então, gente, imaginem aqui essa aula, tá? Eu estou transmitindo informações para vocês. Se vocês conseguem codificar essa informação, é porque vocês estão conseguindo receber essa informação. Tá? Só que essa informação está vindo para vocês como se fossem códigos, tá? Como se fossem códigos. Para vocês entenderem essas informações, vocês vão ter que desfazer, descodificar isso, tá? Decodificar. É como se tivesse, por exemplo, dando uma porta para vocês, né? Ou seja, a porta basicamente foi a recepção de informações, recepção de conteúdos da disciplina. E aqui nesse outro momento de decodificação, é como se vocês estivessem além da porta, vocês estivessem conseguindo uma chave para abrir essa porta e as informações serem de fato processadas, tá? Eu até costumo brincar com isso, que a gente dá uma informação na sala de aula, né? O professor na condição de transmissor de informações, toda a turma, no caso aqui, né, nem toda a turma, mas no caso os 10 alunos, 9 alunos, né, que estão participando, todos estão recebendo, e aqui pode ser que todos consigam processar essas informações, compreender, mas pode ser que nem todos processem, tá? Então, pensando aqui nessa codificação de informações ou recepção de informações, ela vai ser observável desde o período fetal, que nós falamos ali anteriormente, até o 4º mês de vida desse bebê. E do 4º mês de vida do bebê até o 1º ano de vida, ele já vai estar sendo capaz de processar ou decodificar essas informações. Tá? Saindo dessa primeira fase reflexa, pessoal, nós vamos entrar numa fase chamada rudimentar, que é a nossa segunda fase. A gente vai ter aqui como característica comportamentos funcionalmente orientados para uma nova ordem de adaptação. E esses comportamentos eles já vão ter um caráter voluntário, tá? Consciente, de uma criança para a criança. Essa fase, normalmente, ela vai ser delimitada aqui pelos 2 anos de idade e vamos ter também 2 subfases, a chamada inibição reflexa e o chamado pré-controle. Então, gente, inibição reflexa vai ser no sentido desses desaparecimento desses reflexos primitivos que nós falamos aí anteriormente, tá? Então, esses reflexos, esses comportamentos inconscientes, muitos deles vão desaparecer aqui. É importante destacar para vocês que, por mais que alguns reflexos desapareçam aqui nessa etapa, nós vamos ter reflexos que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, como essa situação aí do joelho, que eu falava para vocês, como a situação do ato de piscar, do ato de saltitar, uma situação de susto, tá? E a situação de pré-controle, pessoal, vamos ter um incremento, uma melhoria acentuada desse controle motor, esse controle de movimentos, e ajustamento contextual do comportamento, ou seja, vamos emitir comportamentos de acordo com o contexto que nós estamos sendo expostos, tá? De acordo com o ambiente. Isso vai até durante o 1º e o 2º ano de vida desse bebê, dessa criança. Saindo, pessoal, dessa segunda fase que é rudimentar, nós chegamos até a fase chamada fundamental, que consiste na 3ª fase. Aqui nós vamos ter um reordenamento, como se fosse uma reorganização dessas formas rudimentares aí da segunda fase, e vamos combinar isso com padrões que vão ser cada vez mais eficientes de respostas. Tá? Então, notem, pessoal, se a gente voltar aqui rapidinho para a fase reflexa, notem que nós temos algo totalmente básico, né, primitivo, vindo para algo mais elaborado aqui na fase rudimentar e se tornando ainda mais elaborado na fase fundamental, mais eficiente. Tá? As respostas elas são essencialmente modeladas, ou seja, formadas pela atividade social da criança, ocorrendo com as primeiras escolhas conscientes do rumo de desenvolvimento. Tá? Então, se a gente for pensar atividade social, a gente pode pensar na história individual, né? A história de vida de cada criança, né? Na ontogênese. Essa fase fundamental ela vai estar ocorrendo aqui dos 2 até os 7 anos de idade. Tá? Estágio inicial, pessoal, são aquelas primeiras tentativas infantis
orientadas para o objetivo de executar uma habilidade. 2 a 3 anos de idade isso está ocorrendo. Estágios elementares emergentes. A gente vai ter uma aquisição de maior controle motor, maior controle dos movimentos e coordenação rítmica, ou seja, ritmo das habilidades de movimento. Aí está ocorrendo por volta dos 3, 5 anos de idade. E, por fim, o estágio de proficiência. Desempenhos mecanicamente mais eficientes, coordenados e controlados dos 5 aos 7 anos de idade. Saindo daí, pessoal, nós vamos chegar numa etapa que é um pouco mais específica, que seria a quarta etapa ou quarta fase, que é a fase dos movimentos especializados. E vai começar nos 7 anos de idade e vai embora por toda a nossa vida. Tá? Ela vai se distinguir pela aplicabilidade dos comportamentos a contextos específicos. Tá? Aqui eu coloquei para vocês as atividades esportivas, por exemplo. Vou praticar futebol, vou praticar vôlei, natação, ciclismo, corrida, etc. Mas a gente pode pensar também nas atividades que nós realizamos na vida diária. Puxar, empurrar objetos, sentar e levantar de uma cadeira, subir e descer escadas. Tá? Aqui a gente vai ter 3 fases, 3 partes. Transição, aplicação e utilização ao longo da nossa vida. A transição, pessoal, vão ser as primeiras tentativas do indivíduo refinar e combinar atividades de movimentos proficientes. Tá? Podem ser, lembrando, gestos do âmbito esportivo, do esporte ou da vida diária. 7 aos 10 anos de idade, desculpem, temos a aplicação, na qual o indivíduo ele já está mais consciente, mais voluntário dos, aqui era valores, tá? Das limitações físicas e pessoais, e de modo adequado ele vai focar em certos tipos de esportes em ambientes, tanto recreativos quanto competitivos. Tá? Então, gente, se a gente for voltar um pouco nessa infância, é interessante que a criança seja capaz de experimentar uma variedade aí de esportes. No entanto, nesse momento aqui de aplicação, a criança ela já pode optar por uma ou por duas, por uma quantidade menor de atividades, de forma que ela consiga se especializar. Tá? Isso ocorre por volta dos 11 a 13 anos de idade. E o uso ao longo da vida, como o próprio nome diz, os indivíduos eles vão reduzir a abrangência de suas buscas esportivas, escolhendo algumas poucas atividades para engajamento regular, que é dos 14 anos em diante. Né? Então, tanto pensando do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista das atividades de vida diária, aqui você vai decidir o que você vai fazer daquele momento em direção ao restante da sua vida. Tá? Bem, fechando aqui, pessoal, nós temos os períodos críticos e sensíveis do desenvolvimento. Tá? Aqui a gente vai falar sobre o efeito de alguns estímulos sobre desenvolvimento. Isso pode ser maximizado em algumas idades, tá? Tanto do ponto de vista do desenvolvimento humano, quanto do ponto de vista do desenvolvimento motor. E aqui a gente pode ver que os organismos, em geral, eles vão estar mais disponíveis a aprender quando são mais novos. Tá? Gente, aqui nós estamos falando em maximizar e disponibilizar. Tá? A gente não está falando que quando a pessoa for mais velha ou em outras etapas ela não vai ser capaz de aprender habilidades, de aprender tarefas, de adquirir conhecimento. Ela vai, mas ela vai ter mais dificuldade do que ela teria quando mais jovem. Tá? Do ponto de vista biológico, esse desenvolvimento ele vai seguir um conjunto de passos muito precisos, sobretudo aqui nas nossas primeiras idades. A suscetibilidade ambiental é maior nos momentos de maior desenvolvimento do organismo. Então, pessoal, o efeito da estimulação no desenvolvimento de potencialidades humanas, incluindo motor, né, incluindo movimento, requer uma cuidadosa estimulação desde o nascimento, uma adequada seleção de estimulação por cada idade e disponibilidade para organizar os programas de estimulação a longo prazo. Tá? Isso aqui vai ser papel, dentre outros, da nossa educação física no âmbito da escola, tá? Que já não é tanto o foco do nosso curso de bacharelado. No âmbito do desenvolvimento motor, a janela mais preciosa de estimulação decorre entre o nascimento e os 6 anos de idade, tá, pessoal? Então, esse é um momento muito importante para a gente apresentar para as crianças habilidades, né, comportamentos, conhecimento. Por exemplo, a aprendizagem de uma língua estrangeira seria interessante iniciar nesse período aqui.
Então, nessa fase se constrói circuitos neuronais essenciais à construção de habilidades mais complexas. Então, repetindo, eu vou ser incapaz de aprender alguma coisa depois de 6 anos de idade? Não, mas até os 6 anos de idade, desde o nascimento até os 6 anos de idade, você tem mais facilidade. Vou interromper aqui, gente, a gravação, tá? E aí já abro para as perguntas.